Os Céus Abertos, de Anna Routry. Capítulo 3. Anjos em Formação. O anjo começou a andar ao meu lado enquanto eu flutuava no caminho. "Quem você procura?" perguntou o anjo. Eu pensei que veria meu pai na sala do trono. Ele está em toda parte, mas aqui não é a sala do trono. O terraço cachoeira. Eu tinha flutuado para a beira de uma piscina e comecei a descer para descansar na grama. A piscina estava na base de uma cachoeira alta como em um terraço. Flores de lavanda e relva cresciam penduradas nas bordas da queda. Uma fina névoa pairava sobre a piscina, causada pelo impacto da queda da água. "Que lugar é esse?" perguntei. "Um dos jardins." "É pacífico aqui. Por que você não descansa?" sugeriu e então se foi. Havia algo de reconfortante no som da cachoeira, algo tranquilo, mas havia também alguém cantarolando uma melodia encantadora. O som vibrou através de mim, tocando cada parte do meu corpo. Então uma voz alta começou a cantar. Nota: este texto será lido em forma de poema. Há um lugar onde os viajantes repousam e reclinam a cabeça em paz. Voltando ao ninho da águia, toda guerra então cessará. Ó Cordeiro de Deus, o desejado de nosso coração. Ó verdade na palavra, fogo eterno, ó Cordeiro de Deus, Filho escolhido de Deus, recebe-os quando sua corrida for completada. No final da canção, lentamente uma figura formou-se a partir da névoa da cachoeira. Me sentei para assistir a esta visão incomum. "Quem é você?" eu perguntei. "Eu sou Heather", a figura disse. "Eu guardo essa parte do jardim. Às vezes o fluxo vai para o lado das águas tranquilas ou nos jardins perfumados." Ela sorriu. Deitei-me na grama porque eu estava cansada e ainda me recuperando de minha experiência no monte de areia. Ela continuou após uma pausa. "Você deseja crescer no espírito ou no natural?" "Em espírito acima de tudo", eu disse. "Então, cultive a obediência", disse-me ela. "O Pai te ama." "Eu sei, senão você não estaria aqui. Você não teria acesso a Ele e nem seria capaz de entrar nestes jardins perfumados." "Conte-me mais sobre estes jardins." "Há muitos destes jardins, cada um repleto de delícias incalculáveis. Imagino que durante a jornada você sempre pensa que chegou na sala do trono." "Sim, eu penso. Mas o Pai quer que você veja mais de sua bela terra." A pergunta. De repente, eu me sentei olhando-a fixamente. "Heather, o que vocês fazem aqui?" "Nós crescemos em Deus. Além disso, eu cuido desta pequena parte do jardim. Mas nós não nos fatigamos aqui. Nós vivemos para o que você chamaria de crescimento espiritual." Então, voltando ao assunto que ela estava falando antes de minha pergunta, ela moveu a mão em um semicírculo de largura. "As áreas a visitar são sem fim e além de qualquer comparação." "Parece solitário aqui", eu disse. "Mas eu sei que há outros." "Sim, mas seu pai está recompensando suas orações sobre crescimento e aprendizado. Ele decide como cada filho deve ser ensinado." Ela sorriu. "Para você, há aulas particulares aqui, uma a uma. Pergunte o que quiser." Eu estou tão em paz neste lugar e dei de ombros. Acho que é difícil pensar em coisas para perguntar. "Eu ouvi isso", ponderou. Eu não conseguia pensar em uma única pergunta, pois eu sentia que já sabia a resposta, mas então eu perguntei: "Vocês têm companheiros aqui?"
Sim, estamos felizes. Na verdade, há muitos de nós por aí, mas só eu fui enviada exclusivamente para você. Então, você vê apenas a mim. Você é chamada para quê, Heather? Eu perguntei. Para as flores que crescem no meio das quedas. Ela sorriu, olhando para o jardim no terraço elevado. A anja Clara. Olá, Ana! Uma voz de mulher falou atrás de nós. Heather? Continuou a voz, quando nos viramos para ela. Clara! Heather respondeu. Ela levantou-se rapidamente para encará-la. Heather se virou para mim. Esta é Clara, que é muito amada nossa aqui. Eu me levantei também. Olá, Clara! Ela era absolutamente a criatura mais linda que eu já tinha visto. Esta anja parecia muito feminina e tinha uma luz suave vindo de áreas de sua cabeça. A luz parecia se reunir em fachos luminosos que irradiavam para fora com um brilho. Ela separou seu cabelo botticeliano vermelho dourado ao meio e fez um arranjo múltiplo que dava na nuca. Ela usava um vestido drapeado branco semelhante aos projetos adotados por mulheres romanas antes da época de Cristo. A peça era presa na parte daquilo que seria a área do busto em um ser humano. Seus olhos eram de um azul intenso. O convite de Clara. Eu vim para levar Ana para o treinamento. Clara continuou. Que tipo de treinamento? Eu perguntei. Dos anjos de cura, ela sorriu. Oh, eu disse suavemente, porque ela me surpreendeu ao falar de uma área que era de grande interesse para mim. Eu gostaria, mas eu lutava com as palavras, bem como pela direção. Eu estou indo para a sala do trono. Isso faz parte do seu caminho, ela sorriu. O seu Pai Celestial está oferecendo a você essa oportunidade. Eu olhei para Heather buscando sua orientação. Eu iria se eu fosse você, ela afirmou. Gostaria de dar uma passadinha lá? Clara perguntou. Sim, eu disse com entusiasmo. Clara então riu. Obrigada, Heather. Ela parece maravilhosamente refrigerada. Sim, obrigada, Heather, eu acrescentei, virando-me para ela, mas ela já estava sumindo na névoa da cachoeira, sorrindo e acenando sua mão para a nossa partida, e desapareceu. Nós também partimos de repente. O recinto. Imediatamente estávamos na parte de fora de um edifício muito grande que tinha uma pequena placa sobre as portas duplas. O recinto. Eu estava a uma curta distância de um edifício igualmente grande que tinha outra placa escrita em uma língua que eu não conseguia ler. Eu pensei comigo mesma e perguntei se a viagem acontecia na velocidade do pensamento ali. Entramos no prédio. Era um enorme auditório no mesmo formato dos auditórios municipais das grandes cidades. Havia inúmeras arquibancadas, bem como o piso principal. Anjos enchiam o edifício. Todos usavam braceletes brancos com uma cruz vermelha grande em cada banda. Eles pareciam estar assistindo a uma palestra. O instrutor estava em uma plataforma elevada perante uma prancheta colossal clara que parecia semelhante ao plástico lúcido. Ele segurava um ponteiro longo com o qual colocava ilustrações coloridas através do toque. Ele não desenhava ou escrevia, mas apontava apenas, e as figuras apareciam no quadro completas em sua concepção. Clara começou a caminhar até a frente do auditório. Os anjos permaneciam atentos, mas eles davam espaço para que pudéssemos passar pelo corredor. Ficamos perto da plataforma e eu podia ver o instrutor com mais clareza. Ele tinha um cabelo estilo militar e usava braceletes brancos com uma cruz vermelha em cada banda. Ele também tinha listras em suas mangas. Anjos de cura. Eu me virei para olhar para os rostos dos anjos. Pareciam as Nações Unidas angelicais, pois representavam várias nacionalidades. Eu supunha que o Senhor iria enviá-los a missões em todo o mundo.
Eles estavam muito concentrados na palestra. O instrutor continuou: percebam que vocês desempenham um papel muito importante na verificação da vitória do Senhor na área da saúde. O inimigo vai usar qualquer artimanha para tentar trazer a um estado de incredulidade aqueles a quem o nosso Deus lhes atribuiu. Ele é um mestre da incredulidade. Ele tem feito assim poderosamente com a humanidade em geral e com os eleitos especificamente. Muitas vezes, é mais fácil para os resgatados acreditarem que nosso Senhor proverá algo para eles, financeiramente falando, do que acreditar que Ele quer o seu povo bem. O reavivamento de cura está prestes a começar. Então, em vez de estaremos atribuindo 2 de vocês a cada pessoa marcada com o dom de cura. Queremos que vocês aprendam a trabalhar juntos agora. Temos alguns emblemas para vocês prenderem naqueles que receberam este dom. Ele então levantou um distintivo. Era verde com as letras vermelhas escrito: somente creia. Temos um grande número dos redimidos que estará aqui mais tarde, que agirão como os crentes na terra. Não desanimem com o que eles dizem a vocês. Eles estarão aqui para mostrar exatamente o que vocês enfrentarão durante suas tarefas. Algumas das respostas que lhe darão irão parecer fantásticas, mas elas são comuns. Vocês serão capazes de ver como efetivamente o inimigo corroeu a crença na graciosa provisão do Senhor para a saúde. Trabalhem apesar deste desânimo agora. Nós lhe demos um sistema de parceria para este reavivamento. Haverão muitos com o dom de cura desta vez. Alguma pergunta? Quando será isso? O anjo gritou de longe no saguão. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sabe disso. Você apenas esteja preparado. Ele disse ao anjo que fez a pergunta. Ele diz: em breve. Isso é tudo o que posso dizer. Esta é a razão para esta mobilização e intensificação da formação. Alguma outra pergunta? Houve um silêncio geral. Tudo bem. Eu quero que vocês se reúnam aqui novamente após o seu trabalho com os redimidos. Não, e deixe-me repetir isso. Não questionem individualmente os redimidos, para que vocês não se sobrecarreguem com estudos antes deste treino. Nós queremos que o impacto total de suas respostas ocorram em conjunto. Se não houver outras perguntas, vocês estão liberados. Houve então um grande movimento enquanto os anjos se levantavam e começavam a conversar uns com os outros. Clara e eu começamos a subir alguns degraus em direção ao topo da plataforma. O instrutor foi então limpar o quadro transparente e chegamos ao topo. O instrutor angelical. Olá, Clara. Quem é essa com você? Brincou ele. Como um adulto pode se adiantar sobre uma criança que ele conhece muito bem? Eu acredito que você conhece a Ana, disse Clara brincando também. Seus olhos brilharam. Sim, eu a conheço. Se eu não tivesse dito aos formandos abster-se de cursinhos para este exame, eu poderia ter chamado Ana para dar-lhes alguma das respostas que eles ouvirão pela terra. Mas essa, Chaburá? Clara sorriu, balançando a cabeça com a força de uma pianista. Eu sabia o que ele queria dizer, no entanto mudei de assunto. O que são as listras na manga? Eu perguntei. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele sorriu ternamente, olhando para as listras. Clara continuou. Nós estamos fazendo um passeio. Você tem alguma sugestão? Os jardins suspensos. Começou ele. Não, ela riu. Sobre os anjos de cura e o avivamento que está chegando na área da cura. Ele então olhou para uma lousa na mão com seriedade simulada. Bem, eu vejo aqui que é previsto que Ana tenha um par de meus melhores anjos. Eu? Eu questionei. É possível?
Eu sabia que Deus tinha dado este dom para alguns de seus filhos. Na verdade, eu tinha andado em um fluir deste dom certa vez. Era como se Deus curasse a todos por quem eu orei. Esta unção incrível e totalmente sobrenatural durou vários meses, e então ela se foi. Por que Ele a deu e por que a unção se foi, eu nunca entendi. Desde aquela época havia mais perguntas do que respostas na minha mente. Aulas. O instrutor não respondeu ao meu diálogo interior, mas continuou. Clara, eu gostaria de sugerir que ela comece as aulas em breve. Ela é quase um exemplo clássico de crente gelatina. É só tocá-la e ela treme. Eu mesmo darei as aulas. Ela poderia estudar essa série em casa como um curso por correspondência, mas já que ela está aqui agora, ela poderia visitar o armazém. Clara virou-se para mim. Você gostaria? Sim, eu disse. Se o Senhor vai me usar para orar pela cura em outros, eu preciso aprender tudo o que eu puder. Tudo bem. Você pode obter uma vantagem inicial virando ao lado e nós vamos dar uma introdução para quando você começar seu curso em casa. Que tal? Isso parece bom para nós, disse Clara. Vamos começar imediatamente. Obrigada. Ela começou a mover-nos em direção à escada da plataforma. Sim, obrigada, eu disse. A solicitação. Ele nos chamou. Agora, não falem com nenhum dos alunos em seu caminho. Vocês podem encontrar com um deles a fazer-lhes perguntas. Ele riu. De repente, como se tivesse sido atingido por um pensamento, ele nos chamou. Esperem um minuto. Essa é realmente uma excelente oportunidade. Você está aqui e... Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Você estaria disposta a deixar que os alunos a questionassem a fim de que eles possam ouvir o seu raciocínio? Perguntou. Às vezes é até difícil para os crentes remidos lembrarem aqui de como eles pensavam enquanto estavam na terra. Você estaria disposta? Misericórdia, eu ri levemente. Eu sou assim tão difícil? Não, disse ele, deixando sua ardósia e cruzando para colocar suas mãos sobre os meus ombros. Você é exatamente a típica argumentação apresentada sobre a terra. Se isso for útil para você e para os outros, eu disse. Seria, respondeu ele. Bom, o próximo passeio seu e de Clara é na porta ao lado. Pegamos vocês ali, disse ele, voltando para o conselho geral. Mas quase imediatamente ele se virou para olhar para nós. Agora, não pergunte a Clara sobre cura. Ele sorriu. Queremos um exemplo cru para eles. Ok, eu ri. Ele voltou então para o seu conselho e começamos a descer as escadas. Imediatamente passamos na parte de trás do grande auditório e saímos pela porta dupla. Degraus do edifício, nós podíamos ver milhares de anjos formando sentados no gramado em duplas, com um ou dois dos redimidos. Eles estavam em discussões profundas. Então eu olhei para a placa sobre a porta de entrada do edifício para a qual estávamos andando. Eu não podia lê-las antes, mas agora, para minha surpresa, apareceu claramente. Local dos parceiros. Clara abriu a porta e então entramos.